Bem-vindos ao canal A Lógica da Bíblia, onde cada história antiga deixa de ser apenas um conto distante e passa a revelar sua verdadeira função: mostrar, de forma simbólica, como funciona a mente humana, a consciência e o poder criativo que todos carregamos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas qual verdade? A verdade que liberta nunca está na superfície. Ela está escondida por trás das palavras, por trás dos símbolos, por trás das histórias que, durante séculos, muitos leram literalmente, mas que foram escritas para quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir. Agora, a pergunta que realmente importa. E se a história da Arca de Noé não for sobre um barco literal, nem um velho construindo madeira, nem animais embarcando em fila ou um dilúvio histórico, mas sim sobre uma transformação interna, profunda, secreta, tão poderosa que precisou ser codificada para ser protegida? Se isso for verdade, então toda essa narrativa fala sobre você. Capítulo 1. A Arca como o homem interior. A história começa com uma afirmação chocante. A terra estava corrompida diante de Deus. Mas e se terra não for o planeta, e sim o estado da consciência humana? E se a corrupção não for moralidade, mas o caos interno, a mente cheia de pensamentos destrutivos, emoções acumuladas, crenças limitantes, tudo aquilo que impede o nascimento de um novo ser interior? Essa terra corrompida representaria então o estado mental antigo, confuso, cheio de medos, impulsos, culpas, e é nesse cenário caótico que surge a figura de Noé. Capítulo 2. Noé, o estado que encontra graça. A Bíblia diz: Noé achou graça aos olhos do Senhor. Mas quem é Noé? E se Noé não for um homem histórico, mas um estado de consciência? Noé seria aquele momento em que o indivíduo, perdido no caos interior, finalmente encontra dentro de si um ponto de clareza, um ponto de fé, de visão, de esperança, um lugar que ainda não foi contaminado. É aquela sensação de: eu posso mudar, eu posso recomeçar, eu posso construir algo novo dentro de mim. Esse estado é Noé, a parte de você que ainda acredita, que ainda vê luz, que ainda consegue construir o novo. Capítulo 3. A ordem divina. Construir a arca. Deus ordena: faze para ti uma arca. A arca então não é um barco, mas um novo conceito de si mesmo. Uma estrutura interna capaz de proteger o que é divino dentro de você de toda a destruição emocional que virá. Construir a arca significa criar uma nova visão de quem você deseja ser, construir uma nova identidade mental, moldar um novo eu interior. Preparar-se para eliminar velhas crenças, velhos hábitos, velhas memórias que te afogam. É exatamente por isso que o texto diz: Noé construiu a arca de acordo com o modelo que Deus lhe mostrou. O modelo não é de madeira. O modelo é mental. Uma nova versão de você surge primeiro dentro, antes de surgir fora. Capítulo 4. As dimensões da arca. Nada é por acaso. A Bíblia descreve medidas precisas: comprimento, largura, altura, janelas e andares. Mas estudos antigos sempre afirmaram: nada disso é literal. Essas medidas representam níveis da mente humana. 3 andares: subconsciente, consciente e superconsciência. A janela, visão interna. A porta lateral, a passagem entre estados da mente. Cada detalhe aponta para um único objetivo: criar dentro de si um espaço seguro onde a nova identidade poderá sobreviver ao caos que virá. Capítulo 5. O dilúvio. Não é água, é emoção. Aqui chegamos ao ponto mais profundo. O dilúvio não é chuva física,
é o transbordar das águas interiores, isto é, medos, angústias, culpa, raiva, memórias destrutivas, pensamentos repetitivos, traumas guardados. É quando a vida parece desabar, quando tudo vem à tona, quando as emoções parecem incontornáveis. O dilúvio representa exatamente esse momento, quando o velho você está literalmente desmoronando para que um novo você possa nascer. É a crise antes da transformação. É a tempestade antes da nova vida. É a purificação. Por isso a Bíblia diz: as fontes do grande abismo se romperam. O caos veio de dentro. Não é punição, é limpeza. E a arca flutua. Por quê? Porque a nova identidade que você construiu mentalmente é a única coisa capaz de sobreviver ao caos emocional interno. Mas aqui surge a grande questão. Se o dilúvio representa uma grande limpeza emocional e a arca representa sua nova identidade mental, então o que significam os animais entrando em pares dentro dessa arca? Será que eram mesmo animais físicos? Ou será que cada animal representa uma força interna, um impulso, um instinto, uma qualidade do ser? E por que de 2 em 2? Qual é o significado profundo dessa dualidade e o que isso revela sobre o processo de recriação da consciência? A resposta é muito mais profunda, muito mais simbólica e muito mais transformadora do que parece. Capítulo 6. Os animais, impulsos e forças internas. Em todas as tradições antigas, animais representam instintos, pulsões, tendências emocionais, forças psíquicas que atuam dentro de nós. Por exemplo, o leão representa força e coragem. A serpente representa astúcia e renovação. A pomba representa pureza e paz. O corvo representa inquietação, agitação, necessidade de vigilância. Então, quando a Bíblia coloca animais entrando na arca, ela está dizendo: você precisa salvar certas partes de si mesmo durante a transição emocional. O dilúvio vem destruir o que é velho, o que é negativo, o que te afunda. Mas existem impulsos naturais, instintos essenciais, forças internas que você não pode perder. Você não pode jogar fora sua força, sua coragem, sua intuição, seu senso de proteção, sua alegria, sua criatividade, sua fé. Esses animais precisam entrar na arca, ou seja, ser integrados à sua nova identidade. Capítulo 7. Por que de 2 em 2? Aqui está um segredo profundo. Tudo na mente humana funciona em polaridades. Você só entende coragem porque já sentiu medo. Você só entende alegria porque conhece a tristeza. Você só reconhece fé porque já viveu dúvida. O par significa: os dois polos de cada força interna precisam ser equilibrados dentro da nova identidade. O que destrói não é a existência dos opostos, é o desequilíbrio entre eles. É por isso que Deus diz: de tudo o que tem fôlego de vida, cada um na sua espécie trarás 2 para dentro da arca. Não é físico, é psicológico. É a integração de todos os aspectos do seu ser: a luz e a sombra, o racional e o emocional, o masculino e o feminino, o instinto e a consciência. Tudo isso precisa ser preservado, mas purificado, integrado e protegido. Capítulo 8. A chuva por 40 dias, um símbolo do processo. O texto diz: choveu por 40 dias e 40 noites. Na simbologia antiga, 40 sempre significa período de transição, transformação e preparação. Foi assim: 40 anos no deserto, 40 dias de jejum, 40 semanas de gestação, 40 dias até a ressurreição ser revelada. O número nunca foi literal. É sempre o tempo necessário para desconstruir o velho
e permitir o nascimento do novo. É o tempo da crise, o tempo do caos emocional, o tempo em que você está entre mundos. Ainda não é quem era, ainda não é quem será, mas está em processo. Capítulo 9. A arca flutua acima das águas. Esse detalhe é perfeito. Enquanto tudo é destruído, a arca, a nova identidade mental, não afunda. Ela sobe. A água que mata o velho eleva o novo. Isso significa, os mesmos sentimentos que antes te destruíam, agora te elevam. A mesma crise que antes te afundava, agora te transforma. O caos só te afoga quando você não tem uma arca mental. Quando tem, ele te leva para mais perto da sua nova versão. Capítulo 10. A espera. O tempo da silenciosa transformação. Para muitos, esse é o trecho mais ignorado. A arca fica sobre as águas por muito tempo, sem nada acontecer. Não há fala, não há emoção, não há movimento. Isso representa o período interno onde você não vê resultado, não sente avanço, não enxerga mudança externa, mas por dentro, lentamente, sua nova identidade está se solidificando. Esse silêncio é sagrado, é o útero do novo eu. Capítulo 11. O envio do corvo e da pomba. Agora chegamos a dois símbolos impressionantes. O corvo, símbolo da inquietação, da dúvida, da ansiedade. A pomba, símbolo da paz interior e da certeza silenciosa. O corvo sai primeiro e não volta. Por quê? Porque a dúvida nunca encontra descanso. A dúvida sempre busca, sempre rodeia, sempre se agita, mas nunca encontra retorno, nunca pousa, nunca entrega nada. Já a pomba, ela volta com um ramo de oliveira. Isso significa: a paz interior sempre traz um sinal, sempre retorna com clareza, sempre traz uma resposta, sempre confirma que o novo terreno está surgindo. Quando sua mente deixa de buscar ansiosa e passa a confiar, o novo começa a aparecer. Capítulo 12. O Monte Ararate, o ponto da mudança. A arca pousa no Monte Ararate. Na simbologia, montanha é sempre consciência elevada, estado mental mais alto, visão clara. Ararate significa o ponto dentro de você onde a nova identidade finalmente encontra estabilidade. O caos terminou, o dilúvio terminou, a transformação se completou. O novo você está pronto para pisar em terra firme. Mas a Bíblia guarda um segredo ainda maior. Por que Deus mandou Noé abrir a janela da arca antes de sair? E o que significa a ordem misteriosa? Sair da arca, tu e tua família. Por que isso é tão importante? E é aqui que surge o próximo grande mistério. Se a arca representa a nova identidade mental, por que Noé recebe a ordem para sair dela? Por que Deus não manda Noé viver dentro da arca para sempre? Por que Deus manda ele pisar em terra firme e recomeçar a vida? O que isso significa psicologicamente? O que representa esse retorno ao mundo? E qual é o verdadeiro significado do arco-íris que aparece logo depois? A resposta revela o ponto mais profundo dessa história: a manifestação externa daquilo que foi primeiro construído dentro. Capítulo 13. Sair da arca, um momento em que o interno se torna externo. Quando Deus diz: saia da arca, tu e tua família, Ele está dizendo: agora é hora de manifestar no mundo o que você construiu em silêncio dentro de si. Todo processo espiritual verdadeiro termina com ação. Toda transformação interior precisa transparecer no externo. Toda mudança de identidade precisa se materializar como nova vida. A arca é sua mente elevada, segura, protegida, organizada. Mas viver significa expressar, agir, criar, existir. O processo é assim. Você percebe que a vida antiga já não serve.
Vive o dilúvio interno, o caos emocional, a desconstrução. Constrói uma arca interna, uma nova identidade. Aguarda o período do silêncio, da maturação. Sobe aos montes, atinge um novo estado de consciência. Recebe o sinal da pomba, confirma que está pronto. Sai da arca, começa a viver como quem se tornou. Esse é o ciclo completo da transformação humana. Capítulo 14. Não se pode viver numa arca para sempre. Muita gente desperta internamente, muda por dentro, entende a verdade, mas continua vivendo na mesma rotina, no mesmo comportamento, nos mesmos medos. É como ficar para sempre dentro da arca. O texto bíblico mostra: o dilúvio só termina quando você pisa fora da arca e assume sua nova vida. Enquanto você não agir, o dilúvio continua existindo na sua mente, mesmo que não haja mais chuva. Por isso Noé precisa sair. A arca salvou, protegeu, transformou, mas agora é hora de existir de verdade. Capítulo 15. A primeira ação de Noé. Construção do altar. O texto diz: "E edificou Noé um altar ao Senhor." Isso representa a estabilização final da nova consciência. O comprometimento definitivo com um novo estado mental. Em linguagem psicológica, é quando você diz a si mesmo: "Eu não volto mais ao que eu era. Eu não revivo o velho eu. Eu me comprometo com a minha nova versão." Esse momento é essencial. Sem ele, o antigo retorna. O velho comportamento reaparece. O padrão antigo tenta se reestabelecer. O altar é o marco da nova vida. Capítulo 16. O arco-íris, o sinal do pacto. Aqui chegamos a uma das simbologias mais lindas da Bíblia. O arco-íris aparece como um sinal da aliança. Mas qual aliança? A Bíblia diz: "Não haverá mais dilúvio para destruir toda a carne." Em linguagem simbólica, isso significa: quando você muda internamente de verdade, nunca mais precisa viver o mesmo caos para aprender. Você não precisa repetir o sofrimento, não precisa passar pelos mesmos problemas, não precisa retornar aos padrões antigos. O arco-íris é um sinal dentro da sua própria consciência. Você chegou no outro lado, você renasceu, você transformou sua mente, você está pronto para viver uma nova realidade. Capítulo 17. Por que um arco-íris? O significado profundo das cores. O arco-íris aparece após a chuva. Isso representa a luz voltando a atravessar a água emocional já purificada. As cores representam camadas de consciência. O vermelho, o instinto. O laranja, a vitalidade. O amarelo, a identidade. O verde, o equilíbrio. O azul, a verdade. O anil, a profundidade. O violeta, a sabedoria. É o ser humano reconstruído, reorganizado, reintegrado. É o símbolo da mente divina novamente operando através de você. Capítulo 18. A nova terra, sua nova realidade. Com o dilúvio acabado e o arco-íris estabelecido, temos o final do processo. Você agora vive a vida que combina com a identidade que construiu. Noé e sua família representam todas as partes do seu eu que foram preservadas. Sua coragem, sua sensibilidade, sua intuição, sua fé, sua capacidade de recomeçar. Os animais representam as forças internas equilibradas. A arca, a nova consciência. A terra seca, a nova realidade externa. Onde antes havia caos, agora existe clareza. Onde antes havia medo, agora existe direção. Onde antes havia turbulência, agora existe propósito. Esse é o novo mundo do indivíduo transformado. E agora você entende. A Arca de Noé não foi construída com madeira, mas com consciência. O dilúvio não desceu do céu, mas das profundezas emocionais do ser humano. O arco-íris não é apenas um fenômeno natural, mas um símbolo do renascimento interior.
Tudo isso é um roteiro da mente humana para atravessar crises, mudar identidades e renascer mais forte. Se você gostou deste vídeo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Aqui, na Lógica da Bíblia, vamos decodificar cada história desde Gênesis até Apocalipse, mostrando o significado oculto, profundo, psicológico, que transforma vidas de verdade. Obrigado por assistir. Até o próximo capítulo. E lembre-se, a verdade liberta, mas primeiro ela transforma.